Ora viva, boa tarde, caros telespectadores e seguidores da página. Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista da Antopal Infonews. Como vocês sabem, estamos sempre no auge e hoje estamos a celebrar os 4.000 seguidores da nossa página. E para celebrar melhor, trouxemos um tema bastante importante, porque ali os nossos seguidores têm tido algumas dúvidas. Trouxemos aqui alguns docentes para nos explicarem melhor sobre este assunto. Não saia daí e fique ligado para saber mais. Boa tarde, Sr. Cotele Suquapanga. Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso portal de notícias. É um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Sr. Aires Chimbinde. Boa tarde. Seja bem-vindo à Antopal Infonews. Obrigado. Boa tarde, Sra. Belmira. Seja bem-vinda ao nosso portal de notícias. Boa tarde. Boa tarde, Sra. Bruna Terramoto. Boa tarde. Eu só sabia até o momento que era estilista. Essa do professor para mim é novidade. Eu sou professora. Também. Também é professora. Achei que ia negar tipo pedra. Mas eu sou. Os meus estudantes estaram a ver e Tem. tem que saber. É verdade. Não, eu só tenho já que a fama do Mano Cotele. Por conta da Nisha. Ok. Os professores não têm boa fama. Nas reuniões dos professores não aparece carro. É como então, Não, mas Mano isso vai Chimbinha? já mudar nos próximos dias. Aliás, já tende a mudar. Com Ok. subsídios para quem está nas zonas recônditas. E nós que estamos na cidade. Nós da cidade tem que fazer negócio. Pois é, certo. Então vamos lá falar do nosso grande tema. No ato sexual, quem se sente mais saciado? O homem ou a mulher? Vou começar Pelas mulheres. pelas mulheres. Sério, certo. Eu acho que a Bruna está mais preparada para nos explicar. Eu quando recebi o convite, né, com o tema, eu perguntei, mas eu mesmo, por que eu é que vou falar dessas coisas? Mas realmente é um tema que chama muito e acho que é necessário que desconstruamos alguns critérios, algumas conversas, alguns tabus relacionados à temática. Eu acho que depende muito do homem ou da mulher, até porque o ato sexual, antes de ser físico, é mental. E o nosso maior órgão sexual é o cérebro. Então, para nos sentirmos satisfeitos, saciados, nós precisamos estar bem. Primeiro mentalmente, ter uma conexão com o parceiro, seja o homem ou a mulher, precisa estar conectado. E todas as outras questões, desde as preliminares, desde o comportamento, como se diz, né? As preliminares não é no momento do ato, mas é o comportamento em si, o resumo daquilo que é vivenciado pelo casal. Então, eu acredito que os dois, na maior parte das vezes, é conhecido como homem, né? Porque o homem é que tem a ejaculação, que passa a ideia de que atingiu o ponto máximo. Mas nós hoje sabemos que a ejaculação não é de fato o orgasmo. É apenas uma forma de expulsação enérgica, né, da energia. Então, há mulheres que, apesar de não terem um orgasmo visível, da forma de squirts ou outro tipo que estou aqui a falar, então a mulher muitas das vezes também atinge a satisfação durante o ato sexual, que é mais raro, né? Geralmente, o mais comum é o homem atingir, devido aos outros fatores, né? Mas ao longo da conversa vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Não quero parecer assim muito madrinha.
Mas não vai entender que o homem, neste caso, é que sai. Visivelmente sim, mas muitas das vezes não. Porque ele, apesar de ter tido a ejaculação, ele continua a não se sentir satisfeito com a relação. Por isso é que muitas vezes ele solicita o segundo, não, no próximo vai ser melhor. Até porque nós sabemos que existem homens que têm ejaculação precoce e na ejaculação precoce ele não atinge o seu desenrolar máximo. Então a ejaculação não é, de fato, a confirmação de que o ato foi prazeroso. Sim, então, numa primeira visão dá a ideia de que é o homem. Mas quando tu consegues, quando chegas mais a fundo, vês que não. Nem sempre o homem sai saciado no ato sexual. Estava para ver que Acho que tem um pensamento contrário. Bom, em primeiro lugar gostava de cumprimentar aqui os colegas do painel e, acima de tudo, os nossos telespectadores, se assim podemos chamar, né? E indo efetivamente para aquilo que é a nossa temática. Em parte concordo com o que ela disse, mas eu olho sempre o ser humano numa perspectiva de que para percebermos determinados fenômenos precisamos ter esses fatores, que é uma perspectiva do ser humano como um ser biopsicossocial. Quando nós falamos da sexualidade, o ato sexual, tem mais da satisfação, nós devemos olhar a partir dessa perspectiva. O próprio sexo em si acaba sendo uma construção social. O sexo vai variando de cultura a cultura e como é que ele é aprovado. Portanto, olhando para aquilo que é uma perspectiva comum, nós podemos dizer que os homens saem mais satisfeitos de um ato sexual do que as mulheres. Por quê? Porque por muito tempo o homem nunca teve uma preocupação para com a mulher. Isso virou uma cultura. Sendo uma cultura, vários homens, em vários tempos, foram praticando o ato sexual para se autossatisfazer. E para a mulher ficava uma perspectiva não só de satisfazer o homem, mas também uma perspectiva reprodutiva. Então, em função disso, eu diria que só no século XX, se calhar, e agora século XXI, é que nós falamos muito na perspectiva do prazer. O ato sexual tem que ser prazeroso, a mulher tem que tirar prazer disso, o homem também. Agora já não olhamos só numa perspectiva de reprodução. Quando nós olhamos para os países evoluídos como a Europa, quando começaram a aplicar políticas antinatalistas, que agora o sexo já não tinha mais uma componente reprodutora, mas sim uma componente de prazer, gerar prazer. Quando nós olhamos para essa perspectiva do prazer, significa dizer que um homem e uma mulher devem estar comprometidos em dar prazer. O homem se compromete em dar prazer à mulher, a mulher se compromete em dar prazer ao homem. Só que nem sempre isso acontece. Esse é o ideal, mas o real é completamente diferente. E na vida real, os homens, até o momento, ainda continuam sendo homens egoístas. O homem se preocupa em praticar o coito, depois dele ejacular, terminou a sua fase. Mas a mulher, para ter segundo dados, a mulher para atingir o orgasmo, ela passa por uma preparação. Estamos a falar questão da biologia. O homem, o sangue tem que fluir, tem que vir para essa região. Para o homem, o sangue tem que vir para a região peniana, para a mulher também tem que vir para a vulva, essas coisas. Agora, o processo do sangue e a quantidade de sangue necessária, para a mulher se excitar até esse nível é um pouco mais elevada. O homem é muito pouco. Então, um homem, em fração de 5 minutos, ele consegue se excitar. A mulher, isso pode levar entre 10 a 15 minutos. Isso significa dizer que o processo por si só é longo. Mas o homem, uma vez que o processo dele é rápido, significa que ele também termina rápido.
só que deveria ter a preocupação de continuar. É nessa preocupação de continuar que o soldado caído nem sempre se levanta. Assim mesmo. Tem que defender os homens, pô. Não, morrer, Tem que falar a mesma Em verdade. função disso também, eu vejo que acabou existindo também uma inversão de valores. Nós também tornamos os homens escravos. Nós tornamos os homens escravos em função dos prazeres das mulheres. Eu diria, em que sentido é que nós tornamos os homens escravos? Imagina, se toda a sociedade está a dizer que o homem tem que lutar para dar prazer a uma mulher, então todo homem vai lá, feito um garimpeiro, né? Você conhece o garimpeiro, vai para procurar o diamante que cava a terra e por aí fora. É a mesma coisa, o homem vai e a primeira intenção dele é o quê? É chegar no orgasmo. Quando ele não vê o orgasmo, ele não para. É um incansável a procura do orgasmo. Mas é isso que a gente sabe como chegar. Agora, essa busca pelo orgasmo alheio, né? Essa busca pela satisfação da mulher, acaba sendo um processo também doloroso. Por isso é que nós temos jovens agora que já estão a ter problemas do ponto de vista daquilo que é a saúde sexual. Então usar medicamentos, porque ele precisa de 2, 3 horas para transar com a mulher, no sentido de lhe proporcionar prazer. Às vezes também é uma falta de educação sexual. Porque a colega estava a dizer que, por exemplo, existem preliminares. Então significa dizer que antes, se sabes que o processo da mulher é lento, então você vai durante porque às vezes você não vai olhar diretamente no quarto, às vezes você está na rua, então durante esse processo você vai encaminhando a mulher, levando as intenções dela, as imaginações e também aquilo que são, digamos, a perspectiva dela sexual, vai encaminhando, depois passa pelas preliminares que já são conhecidas e não adianta aqui abordar. E depois chega lá. Agora, se não fizer esse processo todo, é muito difícil chegar lá, porque está a se utilizar uma metodologia que não alcança os objetivos. Mas se nós olharmos assim de forma prática, nós podemos dizer que os homens acabam saindo mais satisfeitos do que as mulheres. Mas depois eu também poderia trazer aqui uma outra provocação. Estamos a falar de ato sexual, mas nós não delimitamos que tipo de ato sexual. Uma coisa é eu fazer o ato sexual com a minha esposa, outra coisa é eu fazer porque eu estava num bar, a drena me subiu, outra coisa é eu fazer com uma prostituta. Em cada ato sexual, eu estou aqui a falar de forma genérica, eu tenho uma pretensão. Eu não vou pagar meu dinheiro numa prostituta porque eu quero que ela tenha orgasmo. Portanto, eu não estou interessado no orgasmo dela, pelo contrário, no meu orgasmo. Eu estou a pagar para ter prazer, não para lhe dar prazer. Então também vai depender. Isso é exatamente o que tenho ainda para dizer. Então, botando esse papanga. Próxima vez é bom que eu seja o primeiro. Todos os meus apontamentos já desapareceu. Sinceramente. Mas a conversa está interessante e já disseram muito bem os meus colegas que me antecederam. Mas eu gostaria de começar com a minha abordagem dizendo o seguinte: o ato sexual não deve ser visto como um campeonato que tem um troféu à vista. Ou seja, o ato sexual não pode ser visto como uma competição. Porque por conta disso, muita gente vai com este objetivo. A pergunta que nos foi feita é provocadora. Quem mais se sente saciado? Eu teria dito que os dois devem sentir-se saciados. Exatamente. Mas por conta do egoísmo e por conta dessa mestração, e o Cota Aires acabou dizendo, né, que infelizmente a sociedade e as mulheres se encarregaram de escravizar os homens e nós permitimos ser escravos. Nós concordamos e gostamos de ser escravos das mulheres. É verdade, nós gostamos de ser escravos das mulheres porque nós acolhemos isso como muito grato. E o que é que acontece? Então nós damos muito para a satisfação da mulher e muitas das vezes acabamos, quando o Cota Aires disse que os homens são egoístas, bom, ficou-me assim alguma pulga na orelha.
Porque bem lá no fundo, Cota Aires, lá no decorrer da conversa, vamos ver como é que vamos colocar esse papo em dia. As mulheres acabam sendo um bocadinho mais egoístas. Sim, porque quem mais finge orgasmo são as mulheres, até certo ponto. Elas mais fingem orgasmo. Mas, como disse, se ambos tiverem em mente que a relação sexual não é a pretensão não é buscarmos quem é o melhor, quem pode, quem faz, e olharmos todos para a satisfação um do outro, evidentemente que nós teríamos uma relação sexual mais um bocadinho saudável. Porque o objetivo da relação sexual, não obstante orgasmo, não orgasmo, é justamente o prazer. E o que o Thaís disse, e muito bem, para nós homens, eu costumo dizer que no dia que formos ao céu, eu terei que ter uma conversa muito séria com Deus, porque a manifestação visível dos nossos hormônios focos, o homem quando está mesmo, a mulher consegue perceber se o homem já está. Mas a mulher é um bocadinho mais secreta, e para nós descobrirmos isso, é um processo muito longo, não é? Mas quando nós observamos todos os padrões, né? Porque o que se tem visto é que nós somos muito rápidos em atingirmos aquilo que é o nosso prazer, o nosso orgasmo. Muito rápido. Por essa razão, por pensarmos mesmo nós, e ali talvez eu não vou concordar com o Mano Aires quando disse que somos egoístas, é porque nós já sabemos que em fração de 2, 3 minutos nós conseguimos nos satisfazer. Mas há um elemento aqui para terminar a minha abordagem na minha introdução. É que, nos tempos atuais, um homem prefere que lhe acusem de ladrão, prefere que lhe acusem de homicida, prefere que lhe acusem de tem sida, do que lhe dizer que é impotente sexual. E por essa razão, agora sim, o Cota Aires tem razão quando disse que o homem faz-se um garimpeiro que vai cavando não só para procurar o orgasmo da mulher, mas justamente também procurar ser visto como um herói, um vilão. E é ali em que muitas das vezes nós nos perdemos. Mas, linhas gerais, a título introdutório, para mim, ambos devem ser saciados. Ao longo da conversa vamos encontrar quem tem sido mais ou menos, mas ambos devem ser saciados. Exatamente. Então, será que Olha, já falaram quase tudo do meu papel, me deixaram por último, ainda por cima. Mas enfim, olha, no ato sexual, ou quem sente mais prazer, do meu ponto de vista, acho que, independentemente da relação, como o Wairi já disse, independentemente do tipo de relação que você tem com a pessoa. Agora, quando se trata de sentir prazer, é necessário atingir o orgasmo. Nem sempre a pessoa sente prazer em atingir o orgasmo. Nem é necessário atingir o orgasmo para me sentir prazer no ato sexual. Ou necessário, como o Cotela acabou de dizer, o homem consegue se saciar em 5 minutos. Não significa que ele conseguiu ejacular em 5 minutos, está saciado. Exatamente. Ele não está saciado em 5 minutos, apenas foi algo, como posso, enfim, todo mundo já sabe. Conseguiu, e esses 5 minutos ele conseguiu ejacular, mas eu não estou saciada, nem ele também está saciado. Não significa que ele tem que ir no garimpeiro até me fazer atingir o orgasmo para mim me sentir saciada. Não é necessário. Basta tocar nos pontos, né? Essencial, que me dá o prazer de sentir no ato sexual, naquele momento quando estamos juntos. Porque é possível a mulher ter um orgasmo sem penetração. Precisa ver para tu ver. Mas é isso que não é falado muito, porque as pessoas levam muito o ato sexual ao coito, à penetração. Que se não tiver penetração, não há ato sexual. As pessoas esquecem, levam muito isso nessa vertente, que esquecem que a relação é o todo. Até porque existe sexo virtual. Sexo tântrico, que é só... Nem sexo virtual, tem muita gente que sente prazer. Tanto faz mulher como homem, consegue atingir alguém. Para tu ver. Por isso que o Ari disse, por isso que o Ari disse, independentemente do tipo de relação que você tem com a pessoa, para você conseguir atingir ou conseguir lidar com determinado ato. Porque se vocês homens se envolver com uma prostituta, vocês não estão lá para satisfazer a necessidade dela. E se calhar ela até pode gostar,
né? Porque ela gostou da maneira como você está fazendo com ela. Mas também ela pode estar aí a pensar, ai, que se venha logo, eu quero já meu dinheiro, tá sabendo? Depois Não você está tem nem os aí. clientes à vista. Quanto mais rápido, melhor. Enquanto você está aí a se sacrificar, Ela olha para ela veja aquilo como sacrifício, tá sabendo? Então, depende muito depende muito da relação que você tem com a pessoa, para você conseguir lidar com essa situação, para conseguir ter o desejo esperado. Ok. Então, se formos, já consegui entender mais ou menos se for uma relação com alguém de fora, com uma prostituta, ou então está num bar e se encontra com uma qualquer ali para poder satisfazer, porque eu acho que quando a pessoa está sob efeito de bebidas alcoólicas faz coisas sem pensar, e eu acho que o apetite sexual ali aumenta mais ainda. Mas então, se for com seu parceiro em casa, com a sua parceira, em casa, quem deve sair mais saciado? Eu não estou conseguindo entender, porque na verdade eu não já nós já tivemos algumas, tipo, entrevistamos algumas pessoas assim, e a maioria das pessoas estavam a dizer que quem sai mais saciado é o homem. Já eu, embora eu não possa opinar nessa mas eu acho que depende de quem mais necessitava do sexo, quem sai mais saciado, ou seja, isso é relativo, quem deve sair mais saciado, se é o homem ou a mulher, mas eu gostaria mesmo que aprofundassem mais. Eu vou levar um pouquinho na analogia. A Terramundo disse, sexualmente, Certo. se você não tiver com a mente aí, e quero fazer, não vais conseguir Mas então, lidar. se o homem sai mais saciado, é mito. Não é que seja mito. mito, é que visivelmente, por ter orgasmo, por ter a ejaculação, as pessoas associam a ejaculação ao orgasmo, e a satisfação, ele chegou. Eu levo muito para a analogia do fogão e da lenha. O fogão não demora para aquecer. Você liga, está, né? Se for elétrico, se for com um fósforo. E aí, em pouco tempo, ele já arrefeceu. O fogão a lenha demora mais, mas o lume fica mais tempo. Então, é o mesmo que o homem e a mulher. O homem consegue chegar muito mais rápido, porque ele começa mais rápido. Mas o homem tem picos. Por isso é que ele leva algum tempo até voltar ao segundo ato. A mulher não. A mulher tem uma subida e aquilo vai subindo até atingir o ponto máximo para declinar, que é o clímax. Para chegar aí, demora. Ela precisa também te gostar, precisa ter envolvimento e precisa querer. Por isso é que aquela parte que disseste de quem está mais necessitado. Muitas vezes não está mais necessitado, está com raiva. Mas precisamos também olhar aqui, ainda em volta dessa satisfação, ou seja, olhando para que o homem é o mais saciado, né? Até certo ponto, há um engano ali também. Porque o homem por si só, sem necessária muita intervenção da mulher, ele consegue se satisfazer. Exatamente. Por isso é que eu disse no princípio, que até certo ponto, bem lá no fundo, as mulheres até certo ponto são um bocadinho mais egoístas. Porque, modéstia à parte, no ato sexual, o homem trabalha mais para a mulher do que o inverso. Mas não, é verdade. Pode ser. É verdade. Isso é um fato. Isso é um fato. Sim, o homem trabalha mais para a mulher do que o inverso. Sim, isso é um a pergunta que não se cala é, será que nós, fora a nossa intervenção primária, não precisamos também ser satisfeitos por vocês? E a Bruna levantou aqui um elemento, o que o Thaís falou no princípio, né? Há muitas mulheres que depois do primeiro ato sexual, né? Ela vê o soldado caído, totalmente caído, e ela vive cobrando desse soldado caído, sem que necessariamente ela faça alguma coisa para que o soldado se levante. Ainda agora? Mas é mal cobrar? Consegue É mal cobrar? maleta, Não. E ela fica nervosa, entendeu? o
É mal cobrar quando você não faz nada. Aí entra. O homem no ato sexual, o homem é ação. Isso é inegável. Quem trabalha são mesmo os homens. Não pode As ser mulheres, assim. não, as mulheres são a motivação. Certo. Porque se eu não te motivo, você não consegue olhar para mim com desejo. Não há ato. Não há. Podemos inventar um monte de coisas. Só que eu vejo também aqui perspectiva. É mais fácil nós dizermos que é o homem. Porque visivelmente o homem sempre manifesta o seu desejo. O homem assim se gostou. Não dá para esconder. Não consegue esconder. A mulher dificilmente vai falar, uau, gostei, foi interessante. É muito difícil, porque as mulheres são muito. Eu não sei se isso deve ser uma questão histórica de que as mulheres eram muito reprimidas para não manifestarem os seus desejos sexuais. Mas as mulheres são muito mais fechadas. Ela nunca diz que gostou. E não diz tipo, quando tocaste aqui. E na maior parte das vezes, quando desmente. Sim, quando desmente. Mas também. São bem iludidos. Há um outro fator. Há um outro fator que contribui para que as relações sejam descartáveis. E dificilmente nós conseguimos perceber se realmente em cada ato sexual as pessoas conseguem atingir o pico. Porque às vezes os dois também podem estar lá no ato sexual, mas ninguém está a gostar daquilo. Então, só fazer primeiro o protocolo social. O que acontece? É que as relações sociais também foram caindo na banalização. Os relacionamentos são totalmente banalizados. Porque nós já começamos um relacionamento com questões prévias de que esse tem que ter. Vamos, a mulher que eu amo é ela, mas ela me impõe algumas condições que eu não tenho. Então ela vai preferir. Se calhar ela também me ama, mas ela vai preferir, ou ela também gosta, temos uma atração, porque já partimos do pressuposto. Temos a mesma convivência, às vezes fazemos algumas atividades juntos, estamos na mesma escola e tal. Temos algumas coisas, algumas afinidades. Mas ela não vai ficar comigo, vai preferir ficar com o João. Que tem condições. Tem um iPhone, tem um carro, tem não sei o quê. Ela prefere esse indivíduo. E conforme estávamos aqui a dizer, é óbvio que o órgão sexual que deve ser levado em consideração é o cérebro. Então, às vezes o cérebro não consegue criar essa conexão. Você se relaciona com aquele indivíduo a partir da materialização das coisas. Materialidade. As coisas que ele te permite ter acesso. Mas prazer como tal, ele não te permite ter acesso ao prazer. Porque quando estão atrás, não há aquela conexão, o teu corpo não lhe aceita, lhe rejeita. Mas atualmente, mais gananciosa diz, é necessário a gente ter coisa A, coisa B. Portanto, aí nós temos o quê? A destruição daquilo que seria o prazer que devemos receber no ato sexual. E o homem, às vezes, também sente que o corpo da mulher está morto. É acabado. É aquela mulher que se jogou para a cama, se jogou para o homem faz todo o esforço, faz tudo, termina. Ela não diz nada. Mal você está se virando assim do outro lado para ganhar mais força, ela já está levantada aí para casa de banho. Eu digo, acabou. Portanto, não tem um clima. O desejo dela é ejacula rápido e sai. É uma coisa que podemos dizer, uma coisa fugaz, de você conhecer alguém num bar e depois você está sentindo, ela também está sentindo, vão para fora e aquilo acontece. Houve aí o excesso de libido, houve atingir o pico. Não. A vossa intenção não é isso, a vossa intenção é dar vida à adrenalina. Descarga. Adrenalina é a vida. Mas os dois sentem um risco que dá prazer. Não, vocês deve ser podem descarga. chegar mas sem saciado? Não. São coisas que os dois queriam, né? Não, é mais. Podem não sair saciados, é mais porque pode ser uma adrenalina. É descarga, tu precisas eliminar o pico. Tu precisas te sentir mais leve. Mas você não teve orgasmo, ela no momento vos permitiu ter aquele prazer. Sim. Sim, existe o prazer. Do nós estamos a clima. falar do prazer normal. Porque, assim, eu posso dizer isso, o prazer normal que um homem, por exemplo, se vê uma mulher tirar a blusa, vê assim para os seios, ele se excita. É um prazer, é o início do prazer. Mas eu poderia dar um exemplo. Quem cresceu no Lubango e vê uma mulher mamila dançar não vai se excitar. Sim. Portanto, a nossa excitação pelo mamilo alheio também depende
de que contexto você está chegando. Um mamilo diferente da mamila eu me cito. Mas se eu vou dar mamila, eu vou dizer, não, isso aqui já é banal porque ela anda sempre assim. É mais ou menos isso. Agora, esse prazer não atinge o pico. Eu, por exemplo, quando era adolescente, certo dia, um amigo meu da escola disse, eu às vezes não entendo o meu irmão. Qual é a situação? Disse, não. Quando termina de se relacionar com a esposa dele, ele vai para casa de banho e se masturba. Sério? Sim. E agora, como é que você vai explicar isso? Quer dizer que a mulher não lhe satisfaz. Ele precisa de se autossatisfazer, porque ele toca em sítios sozinho. Ele sente alguma sensibilidade e toca em sítios que lhe dão muito mais prazer e ele chega a se satisfazer. Portanto, a esposa não lhe satisfaz. Às vezes, por mero protocolo social, tem que praticar com a esposa, mas aí também entra a vertente dele vício. Porque existe um vício pela masturbação. E isso não é só masculino, apesar que se fala pouco sobre a masturbação feminina. Nós, as mulheres em si, conseguimos também, porque nós nos conhecemos, quer dizer, as mulheres que se conhecem. Porque você só pode dizer no outro onde tu gostas, porque você conhece. E existe um certo tabu cultural, que tu não podes dizer no teu parceiro onde é que os teus pontos. Porque ele vai perguntar, aprendeu aonde? Essa está rodada. Aprendeu aonde? Esses protocolos lá, sabe como? Mas é de você se conhecer, de você se tocar. Isso não se fala muito. Que é importante que as mulheres se conheçam. Não estou aqui a ser a apologista, aí um incentivo. Mas é importante que a mulher se conheça, que a mulher vá à consulta. Porque há questões que são mesmo... O ginecologista também ajuda. Que ele vai dando algumas sugestões, porque não é normal sentir dor no ato sexual quando tu já tens uma vida sexual ativa, que pode ser algum indício de alguma enfermidade ou até psicológica. Pode não ser uma enfermidade física, mas ser alguma situação traumática. Que muitas das mulheres também não gostam, também temos que falar disso, que há muitas mulheres que não gostam de ter relação sexual, porque aprenderam que o sexo é para satisfação masculina e reprodução. Então isso dificulta atingir prazer. Se ela já mentalmente já bloqueou aquilo, é difícil. O outro, por mais que seja um garimpeiro cavador. E muitas das vezes, há relatos, né, como dizem, as mulheres dificilmente conseguem atingir o orgasmo. Tem mulheres que dizem, eu sou namoro, nunca consegui atingir o orgasmo. Se você, mulher, não se conhece, o outro vai te ajudar a você ter o orgasmo. Tem muitas mulheres que só dizem, nunca atingiu o orgasmo, mas não sabe o que é realmente o orgasmo. Exatamente. Não sabe o que é realmente o orgasmo. Claro, alguém vai lhe perguntar, você atingiu o orgasmo? Não, nunca atingiu o orgasmo. Deixa eu ver. Saiu aquela coisa assim, uma vez saiu xixi. Sim, mas o fato de você ter os squirt não significa que todas vão ter orgasmo dessa maneira. Dessa maneira. Tem outra de uma outra maneira. Eu nunca consegui atingir orgasmo. O homem que sai mais saciado. Se você não sabe o que é orgasmo, não se conhece, nunca tocaste, nunca ficaste assim, tocaste o teu corpo, sentiste que ao mexer sentiste mais fogoso ou alguma coisa assim, né? Não sente. Você espera um homem te tocar para você achar que aqui tá bom, aqui não tá bom, aqui quando me pega aqui eu sinto mais apetite, sinto mais isso. Mas você sozinho nunca se tocaste, nunca procuraste os teus pontos fracos, onde é que te deixa mais saciado, onde é que não te deixa. Pontos fortes, né? Não, fraco para tu ficares mais... Então, você não sabe, não conhece o corpo. Mas qual é o segredo? Não, mas quando você é mulher, se conhece. Não vendeu os parceiros. Não. Também sou eu. Aí, quando você é mulher, quando você é mulher, já te conhece, já conhece o corpo. Já tem uma relação há mais tempo, já tem maior intimidade. Você já consegue falar ao seu parceiro. Vão dizendo não, aqui, ali. Acho que isso também solidifica o relacionamento, porque cria intimidade. A Bruna agora acaba de trocar a questão da intimidade. Infelizmente, há muitos casais que privam-se de serem íntimos, né? Alguém uma vez fez uma abordagem com o seguinte tema: intimidade na intimidade, parecendo paradoxal, né? Mas é algo muito profundo. Porque o que acontece?
Se você realmente, suponhamos para pessoas casadas, é teu esposo, é tua esposa, ao teu esposo, você não se abre, não diz que para que eu consiga atingir o ápice, é necessário que você toque-me aqui, não é? Como é que você espera uma satisfação? Mas é necessário ser esposo. Não, há um elemento, eu só dei aqui um exemplo de esposo. Relacionamento. Né? Isso tem que vir já da base. Não, suponhamos. Do relacionamento, no namoro. Não, mira, há aqueles casais que chegaram até o matrimônio optando pela abstinência sexual. Existem e o número é grande, não é? E nos dias de hoje, já há quem aconselha aqui, uma pessoa, por exemplo, que nunca teve atividade sexual, sobretudo o homem, não se azare em ter que contrair matrimônio com uma mulher rodada, se o termo passa. Uma mulher mais experiente. Acho que eu vou dizer uma mulher mais experiente. A Domira falou primeiro de rodada, nem de ser tá bem, uma mulher mais experiente. Por quê? Sob o pretexto, uma vez eu perguntei a alguém assim: como é que as mulheres conseguem dar conta que um homem não lhe satisfaz? Tudo uma mulher, né, casada, né? Meu homem não me satisfaz. Bom, ele deu aí alguns pressupostos, mas eu perguntei, não em detrimento, não é, das relações anteriores que ela traz e que até certo ponto ficou algo na mente, que no ato sexual ela tende a trazer aquela comparação. Consegue perceber? Não. O fulano não, aqui, muitas mulheres fazem isso. Outro elemento é falta de conhecimento, né? Conforme já aqui acabamos de dizer. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: é necessário que o casal, né, quer de namorados, quer de casais casados, passa aqui a redundância, conversem sobre isso. Porque eu costumo dizer que ninguém é tudólogo. Nós homens não sabemos tudo, as mulheres também não sabem tudo. Mas se realmente, né, alguém disse que a mulher busca prazer, o homem satisfação. Dizem isso na gíria, né? Se realmente as mulheres buscam prazer, quando mais? Porque as relações sexuais tendem a ser um bocadinho mais perfeitas, se é que existem relações sexuais perfeitas, quando os dois amam-se. E sobretudo quando a mulher gosta. Agora, irmãos, vamos ser sérios. Se você acabou casando com uma pessoa, se é por bens materiais ou não, mas nós aqui vamos subentender que vocês se amam e casaram, né? Como é que você se restringe até certo ponto ser séria e verdadeira com o teu próprio parceiro? É muito complicado. Depois o que é que vai acontecer? Simular orgasmo. O que é que vai acontecer? É naquela perspectiva que nós homens vamos ficar com uma pulga na orelha, que realmente, se ela não reclama de satisfação, não reclama, está tudo bem, provavelmente tudo bem, não sou eu. Alguma coisa. Então esses elementos devem ficar totalmente claros, para que as pessoas saibam mesmo. Nós aí para o ato sexual, já disse no princípio. A ideia não é sobre competitividade. Só que nós, muitas das vezes, nós homens, né? Estamos já com ideias egoístas. Mas vê, o que vou te fazer? Você nunca vai ter que me sentir. E quando chegamos lá, não sente absolutamente nada. Por isso é que o homem sofre de profissionais. Por vergonha. Sim, por vergonha. Porque ele sabe que acaba sendo um fracassado social. Qual é o maior xingamento? Os 5 minutos. Não, o maior xingamento. Os 5 minutos é muito. De herói. Já a acusação precoce dizem, né? Os especialistas dizem 2 minutos, né? Sim, mas é conhecido. Quando dizem os 5 minutos. Quando vai dizer os 5 minutos, você já sabe se 5 minutos é o quê? Aquele mesmo. As mulheres usam também como xingamento. Mas se você não seria teu eu vou chegar. Aí os dois amigos. Se não existe uma outra mulher Por isso que muitas mulheres, por mais que você seja bom, quando querem ferir um órgão de um homem, dizem sempre: você não é nada, eu só fingia. Isso é egoísmo. Eu só fingia, você acha que eu gostava? E tem outros nomes lá. Você acha que eu gostava? O homem vai ficar: sério? Imagina, És um fraco. És um fraco. O homem prefere que ele chame qualquer nome. Menos isso. O Cotaires acabou de dizer. Imaginem, para mim é muito difícil me abrir ao Cotaires, que me pode ajudar. Infelizmente, para Davi.
Infelizmente. Porque eu já vou ver que o que eu estou a ir primeiro vai acabar conhecendo a minha fraqueza. A probabilidade dele me expor é maior. Então eu não vou buscar ajuda. Imagina quanto mais de uma mulher. É verdade. Pior ainda. É difícil. Quem não namora porque sabe que o problema dela é esse. Ela diz assim, eu gosto dela, ela também gosta, mas não posso começar nada. Eu começar espalhado. Por quê? Porque antes, você começa um relacionamento, antes de você se relacionar, há muitas coisas. A mulher está se preparando para apanhar e tal. Claro, Ela já está todos ficam assim. o homem está pensando hoje. Entende, né? Aquela moto ser rasgada, você joga fora, é nova. Tá bem, tá exagerado. Aquela expectativa que nós colocamos. Depois, nessa expectativa, imagina que o homem vem com um minuto. O que ela vai dizer? Ansiedade, a pessoa tem achar que é ansiedade. O primeiro encontro tem sempre aquele problema de ansiedade. Ansiedade de novo. Pode ser. Não, és muito gostosa. És muito gostosa. És muito Não, os homens dizem, é muito gostosa, é muito gostosa. Não consegui. És muito quente, não tem. Agora você tem Mas quando fica já, mas quando isso se torna já rotina, não, mas quando isso se torna já rotina, aí já a gente veja que não, esse é gostoso. O problema já. vários assuntos. Por exemplo, nós podemos fazer aqui uma perspectiva. Há pessoas que têm muitas fantasias sexuais. Umas bem estranhas. E há fantasias sexuais que colidem com a moralidade do outro. Sim. Eu não gosto de agredir mulher, mas você está dizendo assim, sou masoquista, vai, bate! Desengramada! Começa a pensar, isso não é ato sexual, isso é louca. Não, mas nós também temos que olhar a pornografia aí como um influenciador. Porque há questões que são conhecidas como taras, desejos e o resto, que são influenciados pela pornografia. E a pornografia é uma certa depravação do ato sexual, que animaliza. Eu acho que o ato sexual não é uma coisa suja, não é uma coisa imunda. Mas muitas das vezes é passada essa ideia de que é algo... É tipo do cava mesmo, só, o objetivo é só cavar. E mata um bocado desse, tira esse romantismo, tira aquele desejo, acho que é a conexão que tem que existir. A Patrícia fez-nos uma questão sobre de se relacionar o sexo casual, que não precisa ser necessariamente como a prostituta no bar, mas entre o sexo casual e o sexo comum, o sexo com a pessoa que você tem intimidade. Eu acho que o prazer está muito relacionado à intimidade do casal. Porque para ser bom, você precisa gostar da pessoa, se sentir relaxada, confiante. E uma coisa que não se fala muito, eu estou a falar muito assim, porque eu dou educação sexual também, assim, fora nos meus estudantes. Então consigo falar um pouquinho sobre essa temática. Que a mulher precisa relaxar para ter orgasmo. E o homem precisa trabalhar. Por isso é que vocês são mesmo a ação e a mulher é a motivação. Quando uma mulher não se sente relaxada, no caso não confia naquele homem, não sente que ele pode, não deixa o controle nele. Porque uma mulher ter orgasmo, ela precisa entregar o controle. Por isso é que as posições conhecidas como as posições de prazer, a mulher está submissa. Isso é uma coisa que não se fala muito, mas as posições em que a mulher está submissa são posições que a mulher tem orgasmo com facilidade. Por quê? Porque ela relaxa, ela deixa o controle na mão do homem. O que o Cotelo disse, sim, nós as mulheres somos muito egoístas em alguns critérios do ato sexual. Porque quando você finge, você não permite o outro saber das debilidades dele. Sim, você faz aquilo no sentido de, sai só. Mas não estás a lhe ajudar, não queres que ele melhore. E o que acontece? Mas quando encontras alguém que está a fazer do jeito que você quer, você vai dizer que ele é fraco. Não é que não é que seja fraco. Ele se calhar aprendeu com alguém que falou. Que disse não. E também nós não podemos padronizar. Nem toda mulher gosta das mesmas coisas. Às vezes